Bom dia, gente. Bom dia. Quero começar essa manhã lendo um texto de Lucas capítulo 7. Esse texto de Lucas capítulo 7, versículo 11 e 13, ele fala de um encontro que Jesus teve com uma viúva. E desse encontro sai a ressurreição do filho dela. E esse texto, por menor que seja, só 3 versículos, ele nos fala muito mais do que apenas 3 versículos poderiam dizer. E eu queria começar essa manhã pensando sobre esse encontro que Jesus teve com essa mulher. Capítulo 7 de Lucas, versículos 11 a 13. Diz assim o texto: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Fiquei pensando na cena. Jesus vem descendo com uma equipe, os 12 discípulos dele, diz o texto que uma multidão ia seguindo. De repente, uma outra multidão vinha de encontro. Uma multidão seguindo Jesus, outra multidão seguindo essa viúva que estava indo enterrar o seu filho, né? E 2 grandes multidões então se encontram. Uma segue um morto. E sabe, até hoje a humanidade se divide assim. Um segue o autor da vida, o Senhor da vida, e outros seguem um morto, algo que leva à morte, né? Quando Jesus diz aqui para essa mãe não chorar, ele não está menosprezando o sentimento dessa mãe. Em nenhum momento você percebe um menosprezo pelo sentimento. Mas Jesus compreende a dor dela, ele sente a dor dela. E da mesma forma como ele percebe isso, ele sente as nossas dores, as nossas perdas, e também, às vezes, as dores que são pesadas demais para a gente carregar. Ela não estava apenas enterrando alguém, ela estava enterrando o único filho dela. Ela já havia perdido o marido dela. Ela já era viúva, já não tinha o marido. E diz o texto que era o único filho dela que ela estava levando ao cemitério. E quando Jesus diz para ela não chorar, não é para desprezar a sua dor, mas sim anunciando de que a hora de chorar um dia teria fim. Talvez você esteja chorando nessa manhã ou em seu coração por alguma coisa. E de repente Jesus fale ao seu coração nessa manhã também: não chore. Não significa que ele está menosprezando a sua dor. Talvez ele esteja dizendo para você: a hora de chorar para você vai terminar um dia, quando o momento de celebrar vai começar. Então, nós temos que ter certeza de que nós estamos seguindo o Senhor da vida, que estamos na multidão que segue o Senhor da vida, não aquela multidão que segue para o cemitério atrás de um morto, mas aquele que segue o Senhor da vida. E essa manhã, com esse texto eu quero desafiar você a colocar o seu coração nessa multidão que segue o autor da vida, o Senhor da vida, que pode dar vida, que pode restaurar a vida, e que não despreza a nossa dor. Ele nos conhece, Ele compreende as nossas dores, Ele sente as nossas perdas, e Ele nos conforta com esse anúncio de que um dia o nosso choro vai terminar. Não chore. Não é menosprezo. É uma palavra de incentivo e de promessa de que um dia o seu choro vai terminar e o momento de celebrar começa. Querido Deus, o Senhor se revelou a nós de uma forma tão amorosa e compreende as nossas dores e as nossas perdas. E nessa manhã eu quero pedir perdão das muitas vezes que nós mais reclamamos do que confiamos no Senhor. O Senhor já fez por nós muito mais do que nós merecemos de fato. Obrigado por nos amar tanto e por nos dar uma bênção tão grande como seu Filho Jesus. E essa é a certeza e a promessa de que um dia toda lágrima o Senhor enxugará.
Nesse dia nós chegamos à Tua presença, chegamos diante do Senhor, com o nosso coração humilhado diante de Ti, sabendo que precisamos do Senhor. Queremos que o Senhor nos ajude a caminhar nessa multidão que segue o Senhor. Aumenta a nossa fé para confiar no Senhor. Desenvolva a nossa confiança naquilo que o Senhor já fez em nossa vida e que pode fazer. Eu peço nesse dia que o Senhor toque a vida de cada um de nós de uma forma especial aqui. Que nesse dia saiamos daqui diferente da forma como nós entramos. Que possamos ouvir do Senhor aquilo que precisamos ouvir, não apenas aquilo que queremos ouvir. Mas que possamos estar com os nossos corações e ouvidos abertos a receber aquela semente que irá produzir fruto em nossa vida. Então nesse dia entregamos esse tempo ao Senhor. Pedimos que com Tua graça e com Tua misericórdia o Senhor trate conosco, mesmo quando nós temos dificuldades de entender as verdades mais simples da Tua palavra. E que o Senhor nos use essa manhã como instrumentos na vida do nosso próximo. Deus, o Senhor é o convidado especial aqui essa manhã. Queremos exaltar e adorar o Teu nome aqui nesse dia. Receba esse culto como um agradecimento, como oferta de um coração grato pelo que o Senhor já fez em nossa vida. Oramos assim em nome de Cristo. Amém. Amém. Bem-vindo a cada um de vocês. Vocês têm liberdade em nosso meio, é um prazer ter cada um de vocês aqui em nosso meio também, é uma alegria ter Cláudia aqui com a gente, né? Muito bem-vinda. Cláudia é filha da Sônia, então muitos de vocês não a conhecem, mas é um prazer ter você aqui, sinta-se à vontade em nosso meio. Estamos felizes em ter com a gente, conosco essa manhã, Lucas e Carol, é bom ter vocês aqui. Temos algumas pessoas que não podem estar conosco essa manhã, algumas famílias. Daiane está um pouco abatida, né, com a saúde dela. Raquel está na pós-graduação. Cecília teve um pequeno incidente, né, com o joelho dela. Rodrigo está lá com ela. É o aniversário do Pui hoje. Muito bom. Também Valéria e Carla ainda não estão tão bem com a bebê. Então temos um bocado de gente que não está conosco aqui essa manhã, que gostaria de estar, mas que precisam da nossa intercessão, das nossas orações. Se você ainda não pegou o seu informativo, tem lá atrás, chegou essa semana o informativo novo, então pega uma para você, para dar uma lida no que está acontecendo com as IELs no Brasil. Também temos um aviso especial essa manhã com Penha, ela vai vir aqui e vai dizer, você já sabe mais ou menos do que se trata, mas é algo relacionado à gastronomia, então isso é muito importante, né? Eu tenho um dom incrível de experimentar as coisas, né? Para fazer, não. Então... Bom dia. A paz do Senhor no nosso coração, né? Eu estava pensando nisso hoje, parece um slogan, né? Cristão, né? A paz do Senhor. Alguém já ficou sem paz? É horrível. Então a paz do Senhor é tudo de bom. Dinheiro é bom, morar bem é bom, comer bem é bom, mas se não tem a paz do Senhor, nada significa, né? Então a paz do Senhor no coração de cada um é o desejo do meu coração para o coração de vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Bom, sábado que vem, eu falei domingo passado, mandei e-mail essa semana, não sei se todo mundo recebeu. Quem não recebeu de mim, recebeu do Frido, porque às vezes eu não tenho e-mail de todo mundo, pediu o Frido para encaminhar. O e-mail é exatamente esse aqui, o Frido imprimiu. Quem não recebeu ou não tem e-mail, é só ler aqui, depois eu vou deixar essa folha lá atrás. Aqui estão os caldos, nós vamos fazer semana que vem, sábado que vem aqui, 7 horas da noite, um encontro sem nenhum, propósito humano. Deus tem propósito para todas as coisas, né? É um encontro para a gente bater papo. Quem gosta de tocar violão, Betina e Geise, quiser, também pode tocar um violãozinho assim, em grupinhos. Uma coisa bem informal, bem gostosa, para a gente realmente bater papo, botar o papo em dia e estar junto. A ideia são caldos salgados, né? E nós pensamos em canjica e chocolate quente também, que um docinho, né? É sempre bom. Então tem aqui os caldos que eu escolhi, mais ou menos, que eu acho que é o gosto mais ou menos de todos, mas se você não quiser trazer esse, se quiser trazer um outro, o ruim é isso, é que se tiver uma panela só de determinado caldo e acabar, né? Então, o ideal é que 2 a 3 pessoas trouxessem o mesmo tipo de caldo. Eu não sei se vai ter gente para tudo isso, mas tudo é
é respectivo, né? A quantidade de pessoa, a quantidade de caldo. Então, aqui, lá atrás vai ficar essa folhinha com os caldos. E também, eu estou pedindo aqui, estou sem óculos, mas acho que eu lembro. 300 gramas de queijo Minas ou prato, para a gente botar ou na sopinha ou comer fatias, né? E um refrigerante gelado, junto com uma panela de caldo de média grande. Então, está tudo escrito aqui. Eu vou deixar lá atrás. Aí a pessoa bota o nomezinho ao lado do caldo que vai querer trazer, tá? Para a gente ter mais ou menos uma ideia do que vai ter. A Sônia vai trazer a vasilhinha de isopor. Aí nós pedimos o seguinte, pegou a sua vasilhinha, fica com ela. Porque de isopor não tem por que jogar fora cada vez que você vai comer o caldo, até porque não vai ter para todo mundo. Acho que só na hora do doce, que aí você fica com uma vasilhinha de salgado e outra de doce, né? Porque eu, particularmente, não vou misturar. Então, tem gente que não liga, eu não gosto. Então, assim, colher a gente vai usar da igreja, garfo e faca a gente vai usar da igreja, e a gente vai deixar só isso para a Selma lavar. Cada um traz o seu, bota na mesa, na panela que trouxer, no prato que trouxer o queijo, acabou, leva de volta, sobrando ou não, leva de volta, não deixa nada aí para a Selma para o dia seguinte, por favor, tá? Acho que é só isso, né, Frido? Qualquer coisa de tipo, pode. Aí também, durante a semana, o Frido ou eu, e-mail, problema nenhum, tá bom? Então, assim, sábado a gente vai estar aqui às 7 horas. 2, 3, meia dúzia, não importa. Nós vamos estar e eu tenho certeza que há de ser gostoso, porque a gente se gosta, um gosta da companhia do outro. Então, eu já agradeço aí pela participação de cada um. Outra coisa. Nós vamos estar colocando essas panelas em rechô, né? Rechô que fala. Para manter o caldo quentinho. Eu tenho 2. Se o Jeff vier e puder trazer o dele. O Frido tem a panela elétrica, que ele vai botar o dele na panela elétrica. E quem tiver mais 2... para estar todos os caldos quentinhos, manter quentinho no rechô. Se alguém puder ajudar, é só trazer no dia. Tá? Obrigada. Muito bom, então. Sábado, 19 horas, né? Vamos bater um papo aqui, comer caldo verde, sei lá do que mais. Vai ser bom demais, né? Comer, bater papo. E quem sabe dedilhar uma música, né? Mas não vamos ter culto. Então não vai ter culto. Não é um culto, é uma reunião, um grupo de pessoas que vai se reunir para tomar um caldo junto. E vamos orar para que esfrie, né? Não, todo mundo diz, não, que não esfrie, não. Muito bom. Temos a reunião de oração na terça-feira também, às 14h30 horas, a reunião de oração. E, sim. Sim. Isso a Penha já falou domingo passado. Se você quiser trazer convidados, aí teria que aumentar a quantidade de caldo que você trará, porque senão não vai ser incompatível com o que nós teremos aqui. É bom também você trazer seu convidado, passar tempo juntos aqui. Juliana vai falar um pouco sobre o que aconteceu aqui semana passada, né? Com o grupo de jovens e adolescentes de Curitiba. Bom dia. Então, nas últimas 2 semanas, nós tivemos diversos projetos de voluntariado acontecendo aqui no Rio. Vou começar contando do projeto da equipe que veio dos Estados Unidos e vou mostrar algumas fotos. Eles vieram, né, a equipe com a Reach Global, com o Jeff, a Daiane, o Craig e a Alessandra, e foram conosco nas escolas públicas, em Campo Grande. Essa foi uma escola onde eles tiveram a oportunidade de estar na semana retrasada. E nessa escola foi bem interessante, pode passar próximo, que eles puderam anunciar Jesus, puderam falar todo o plano da salvação, usar todos os métodos que eles tinham, assim, abertamente. Foi a primeira vez que a gente fez nessa escola, que eu trabalhei nessa escola ano passado todo, e foi uma oportunidade excelente, assim, de testemunhar de Cristo para os professores e para as crianças. E eles também tiveram aqui na Italuzapa, com essa equipe. Aí, na semana passada, essa equipe foi embora e já chegou a equipe de Curitiba. E eles ficaram aqui, 52 pessoas hospedadas na nossa igreja. Quem teve a oportunidade de estar aqui viu o que aconteceu. Foi excelente. No sábado, durante o dia, houve diversas atividades. E à noite nós tínhamos, acho que uns 80 jovens e adolescentes aqui que vieram da igreja do Novo Horizonte, da Celivre, o pessoal de Campo Grande, da Celivre. Foi excelente esse momento com eles aqui de adoração, de louvor, de compartilhar. Eles apresentaram teatros, danças. Foi um tempo muito especial aqui na igreja. E à noite nós fomos no culto ali na igreja Novo Horizonte com essa equipe. Eles tiveram diversas atividades aqui no Rio. Pode passar a próxima foto.
Oi? E ainda no culto. E também eles foram na escola Italuzapa conosco e apresentaram teatro para mais de 1.000 crianças. E foi a primeira vez que a gente anunciou assim, falaram de Cristo, teatro era evangelístico, fizeram oração com todas as crianças na escola. E graças a Deus ninguém se opôs a isso. Então eles comeram merenda junto com as crianças. A ideia era que eles tivessem uma experiência de viver aonde as crianças vivem, né? Conhecer onde elas moram, comer a comida que elas comem. Para eles que são de classe alta e média de Curitiba, com certeza foi uma experiência bem transcultural. Então eles comiam a merenda, deixavam no lugar. Eles foram nas salas de aula também distribuir literatura do Esmilinguí, do material que eles trouxeram de Curitiba, o material cristão. E nós queríamos dizer muito obrigada para Ser Livre, para a Penha e o Júlio, prepararam todo o almoço de chegada deles. Muito obrigada pelo trabalho que vocês tiveram. O Cláudio levou eles, foi o guia turístico, né? Passou a tarde de terça-feira, o dia todo com eles. Muito obrigada, o Frido, a Raquel, ficaram com toda a equipe aqui na igreja. Então, todos na igreja que se envolveram de alguma maneira, toda a igreja quer dizer muito obrigada, porque realmente isso marcou a vida deles e contribuiu para todo o trabalho que a igreja está fazendo aqui no Rio de Janeiro e atuação voluntária também nas escolas. Então, eu quero agradecer por isso, pedir que o Frido possa estar orando, porque eu estava até conversando com o Jeff, né, e com a Diane, que nós, nessas semanas, Deus fez muita coisa, mas nós fomos muito atacados pelo diabo. Assim, eu, o Gilson, os meninos, ele, a Daiane, eu nem sabia, depois ele me contou. Então, eu queria pedir que a igreja orasse mesmo. Vem novas equipes agora, vão chegar em agosto, eles vão para as escolas também. Que vocês possam estar cobrindo a gente em oração. Foram muitas coisas para contar aqui que aconteceram, mas a gente entendeu como uma investida de Satanás contra as nossas vidas. Então, que a gente possa estar orando por isso, pela igreja e por tudo que Deus vai fazer, porque bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Vamos orar então. Pai, obrigado por esse movimento que aconteceu aqui no Rio nesses últimos dias, pela equipe dos Estados Unidos, também pela equipe de Curitiba. Te agradecemos pelas pessoas que foram alcançadas nesse projeto todo, pessoas que foram impactadas pelo teu amor, pela tua bondade. Entendemos também que nós temos bastante batalha nessa área, bastante batalha espiritual. Então nós pedimos, Senhor, que nós possamos ser uma igreja relevante nesse sentido, que nós possamos não nos acovardar com esses ataques, mas seguir adiante. Aquilo que é o teu projeto é que todos os homens ouçam o teu evangelho, que toda pessoa conheça do teu amor. Então usa Ser Livre, usa as pessoas daqui, a ONG, todas as pessoas com quem nós temos parceria, para que nós possamos juntos, num só coração, lutar para que o teu reino cresça em nosso meio. Te agradecemos por cada equipe que veio, por cada pessoa que se envolveu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Se você veio preparado agora nesse momento com seu dízimo e sua oferta, você pode trazer. Você que nos visita, você está desobrigado, você não precisa contribuir, a não ser que queira. Então nós, como membros, nós temos esse compromisso de manter o trabalho da igreja. As crianças também já podem vir aqui com a tia Juliana e com a tia Piera. E a Piera é a apoiadora oficial, né, desse grupo. Vamos orar pelas crianças. Vamos orar então. Pai, obrigado por esse grupo de crianças e adolescentes. Nós te agradecemos pela vida deles, pela família de cada uma delas, também pelo fato de estarem aqui essa manhã. Nós pedimos que o Senhor também continue falando ao coração delas, na linguagem que elas entendam, através da Juliana e da Piera, que vão ensinar essas crianças. Que os princípios possam ser entendidos e aplicados já nessa idade da vida deles. Nós pedimos a tua proteção sobre eles, a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Muito bom. Nós estamos estudando na segunda semana da nossa série sobre cristianismo verdadeiro.
E semana passada a gente falou sobre algumas características que nos levam a ser entendidos ou percebidos como cristãos. Então nós temos várias características que nos definem como uma série de coisas. Por exemplo, eu tenho barba no rosto, isso me define como um homem. Isso são características de homem. Mas no cristianismo existem algumas características que nos definem como cristãos. E nós vimos domingo passado algumas delas. E essa manhã nós queremos falar sobre as características que definem quem nós somos. E não somente o quem nós somos aqui, mas quem nós somos para Cristo, quem nós somos no reino de Deus e quem nós somos aqui também no mundo. Essa semana eu li uma citação, e eu não sei quem foi que escreveu isso, mas eu achei muito bacana, não havia citação, eu resolvi usar, e que é mais ou menos o seguinte, pode pôr lá, Márcio, por favor. Cristianismo faz as pessoas, antes consideradas como coisas, se tornarem homens e mulheres reais, e mais, em filhos e filhas de Deus. Essa é uma das características do cristianismo. Nós vemos isso para quem participou do SENA, aquela missão que a gente tem em São Paulo. Moradores de rua, prostitutas, homossexuais, drogados, que quando são resgatados das ruas, enquanto na rua são considerados lixo, mas uma vez resgatados, eles têm a cidadania devolvida, inserida de novo na sociedade, eles se tornam homens e mulheres de novo. E não somente isso, se tornam filhos e filhas de Deus. Também o cristianismo diz aos homens que mesmo que não façam diferença para outras pessoas, eles ainda importam imensamente para Deus. O cristianismo traz uma sensação, um sentimento na vida da pessoa de que eles importam, se não para as outras pessoas, para Deus. O cristianismo também diz aos homens que aos olhos do mundo talvez não tenham valor algum, mas aos olhos de Deus eles valem a morte de seu único filho. E você não encontra isso em nenhuma outra religião. O cristianismo dá àqueles que não tinham respeito, um autorrespeito, e àqueles que não tinham vida, vida eterna. Então são algumas características que eu achei que são bem propícias ao que nós estamos vendo através dessa série sobre as características do verdadeiro cristianismo. E nessa série de mensagens a gente está estudando ou descobrindo o que significa ser cristão. O que é que significa ser cristão? Quais são as características do cristão? Como o cristão age em casa, com família, no trânsito? Como ele age? Qual é o propósito nosso como cristão? E aqui vai uma pequena ressalva. Nós temos visto esses pregadores de televisão, onde não há um apelo à mudança de vida, de confissão de pecados, de adequação ao padrão de Cristo. Simplesmente você vem, se você tiver um dízimo melhor ainda, mas você vem do jeito que você está e você fica do jeito que você está. E essa nunca foi a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho de Cristo, que nós encontramos na Bíblia, e é como um referencial para nós, é que Deus nos ama do jeito que nós estamos. Deus nos ama do jeito que nós somos. Mas Ele nos ama demais para nos deixar do jeito que nós somos. Ele quer nos transformar, Ele quer mudança de vida em nós, áreas da nossa vida que precisam ser transformadas e tal. E é essa a ideia do que nós estamos passando aqui nessas semanas, estudando juntos. Estamos usando a vida de Pedro, que é um exemplo de um dos seguidores de Cristo, em que a vida foi transformada de um simples pescador profano em um cristão maduro e que tinha características definidoras, operando e se manifestando em sua vida. Pedro não era perfeito, assim como eu e você. Não era perfeito, mas podemos vê-lo como alguém que estava se esforçando para adquirir essas características de um cristianismo verdadeiro em sua vida. Nós vemos ele lutando realmente para que pudesse ser desenvolvido o caráter dele, em todos os momentos da vida dele. Talvez assim como nós lutamos para que o cristianismo, ou aquilo que Deus nos ensina através da palavra dele, faça sentido em nossa vida, e a nossa vida seja também transformada. Na mensagem anterior, do domingo passado, nós vimos que as características da transformação começam com o nosso novo nascimento. Quando nós descobrimos, eu preciso de Cristo, aí começa a característica da transformação. E aí uma semente é plantada em nosso coração, que é a semente da palavra do Senhor, que começa a produzir as novas e dinâmicas características em nossa vida. Nós temos visto, por exemplo, só para citar o exemplo do SENA, homens e mulheres que roubavam e que não roubam mais.
Homens e mulheres que se prostituíam, que não se prostituem mais. Homens e mulheres que usavam drogas, que não usam mais. Então, quando Cristo entra em nossa vida, uma transformação começa. E o dinamismo da transformação, ela atinge o exterior da nossa vida. Por isso eu já falei aqui várias vezes, é muito mais importante, eu dou muito mais valor para o que acontece dentro da nossa vida, porque é dali que sai a vida, é a partir do nosso coração que a dimensão exterior é atingida. É muito mais importante isso do que o nosso exterior, porque nós nos adequamos muito em basicamente doutrinar as pessoas no seu exterior. As pessoas vêm às igrejas e elas aprendem rapidamente a usar roupa de crente. Aprendem rapidamente a falar palavras de crente, como o Penha mesmo falou, paz do Senhor, se tornou um jargão. Mas é muito mais importante meditar sobre o que isso significa, do que simplesmente reproduzir um modelo. Ele olha para aquela pessoa que está sentada do lado, eu vou começar a me vestir assim, eu vou começar a falar assim, eu vou começar a orar as mesmas palavras, mas não faz sentido dentro do coração. Então a transformação começa a partir do nosso coração, onde estão as nossas emoções, onde está a nossa razão, é transformada e ela começa a ter, então, a ganhar o nosso exterior também. Assim como esses homens e mulheres lá em São Paulo, eu citei esse exemplo. Eu fui visitar a Cracolândia aqui no Rio também. O Craig estava comigo naquela noite. Então, homens e mulheres jogados lá naquele lugar, na Cracolândia, podem ser transformados e saem de lá. Podem ser. Evangelho é transformador. Evangelho não deixa a pessoa do jeito que ela está. Ele transforma. A pessoa se torna digna, a pessoa volta de novo para a sociedade, é atuante para aquilo que Deus criou ela para ser. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que o pecado distorceu. Lembram disso? Ele não tira a imagem, mas ele torce. E que Cristo vem consertar depois. E a partir do novo nascimento nós temos essa nova imagem em Cristo, para que nós possamos estar cada vez mais parecidos com o Senhor e que a nossa luz, assim como Mateus nos ensina, seja vista por todos os homens. E na mensagem de hoje eu quero compartilhar algumas características que ajudam a gente a produzir um tipo de fruto que Deus deseja que seja produzido em nossa vida. E essa é o que Mateus 13, 23 diz: e finalmente o que foi semeado em terra boa, este é aquele que ouve a palavra e entende, dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, a palavra de Deus é lançada em nosso coração, e quando ela atinge o terreno fértil do nosso coração, estou usando aqui apenas figuras de linguagem, a semente começa a produzir frutos bons na nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês essa manhã 4 características, pelo menos algumas características definidoras. A primeira característica de um cristão, primeira característica, somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. João 1,12 diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui eu vou perguntar um negócio. Não é comum você ouvir, todo mundo é filho de Deus? Não é comum você ouvir isso? Não é? Todo mundo, será que todo mundo é filho de Deus mesmo? O que você acha? Todos são criação de Deus, todos são criaturas, todos foram criados por Deus. Sim, filhos, somente, segundo o texto de João 12, ele é enfático, ele não dá margem para outra coisa. Ele diz: contudo, aos que o receberam, aqueles que o recebem, aqueles que abrem o coração para ele, aos que creem em seu nome, aqueles que se voltam para ele, a esses ele deu o direito de serem filhos de Deus. E Romanos 8, 14 e 15 diz mais ou menos a mesma coisa: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos Abba. Que nós podemos chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai. A nossa relação primária que define aqui quem somos é de ser filhos. E é interessante que quando eu fui ver meu filho na maternidade, e é claro que você olha para ele e você imagina, enquanto está na barriga da mãe, algumas características que ele vai ter. E você sonha, tomara que ele seja assim, bonito que nem o pai, né? E quando você você vai ver ele, você diz: meu Deus, o que a gente fez? Trouxemos um monstro no mundo. O Matias era muito feio.
E a Raquel estava saindo da maternidade e ela disse: ele não é lindo? Ele é lindo. Eu vou dizer o que para ela? Mas ele era muito feio. Ele não tinha sobrancelha, ele ficava bravo, não tinha cabelos, era o rosto tudo amassado. Oh, não. Eu tinha uma outra ideia dele. E puxa vida. Mas só que no segundo dia ele estava bonito já, porque daí desamassa um pouco, né? Porque ele está tudo amassado. Mas as características que nos definem é que nós temos um pai, nós fazemos parte de uma família, nós estamos nós somos filhos de Deus, e que olha para nós e não diz: puxa, que erro que eu fiz. Esse cara foi um erro. Nós somos os filhos que Deus tem prazer em nós. Por isso Ele mandou seu único filho para nos resgatar. Nós valíamos, aos olhos do mundo, nada. E nós não merecíamos nada. Mas Deus olhou para nós com amor e enviou seu próprio filho para nos resgatar. E Ele não é como um pai humano que olha para o filho recém-nascido e diz: puxa, parece um monstro. Ou como Linda disse um dia, quando Nicholas nasceu, parecia um ET. Ele tinha um cabeção grande, careca, com as pernas bem fininhas. Ela disse: era um ET. Nós fazemos parte de uma família. É fato que a pessoa que somos, muitas vezes, é definido por quem somos em relação às nossas famílias naturais. Existem certas características, e costumes que são reconhecíveis e em diferentes membros de família. Nossa posição na vida também, muitas vezes, é definida de acordo com o que nós somos. Ricos, pobres, classe média, se nós temos instrução ou não temos. Na família do reino de Deus não há divisão de classes. Não existe. Nós fazemos divisão de classes entre nós. Rico, pobre, negro. Negro fala hoje, é o correto a palavra? Negro, branco, sei lá, outras características que nós... Mas no reino de Deus não existe esse tipo de coisa. Um dos sintomas de uma saúde espiritual na igreja é quando nós podemos ter ricos, pobres, brancos, negros, juntos no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus. Porque não existe classes para Deus. No reino de Deus não existe classes. Não existe. E nós fazemos parte dessa família. Vemos uma característica interessante na vida de Pedro, quando ele respondeu a Jesus em certa ocasião: veja, nós deixamos tudo e te seguimos. Ele deixou em determinado momento a própria família para seguir Jesus. É claro que há um equilíbrio saudável aqui. Ele não simplesmente chutou a família dele, mas ele percebeu a necessidade de passar tempo com Cristo, e foi o que ele fez. A segunda coisa que a gente percebe é que precisamos ter comunhão genuína com Deus e uns com os outros. E essa é uma coisa que a nossa igreja, graças a Deus, felizmente, tem desenvolvido de uma certa forma um pouco mais. De ter comunhão uns com os outros. A Geise citou aqui o exemplo de: eu estou necessitada de oração. Passa um bipzinho e imediatamente é espalhado para todas as pessoas, e pessoas estão orando, visitando e tudo mais. Uma das características mais marcantes de um verdadeiro cristianismo é a comunhão que a pessoa tem com Deus e com os membros da família. Precisamos ter. Eu li uma história uma vez de um estudioso que perguntou para o mestre dele. Ele disse: por que Deus não deu maná suficiente para Israel por um ano inteiro, ao invés de dar diariamente um pouco? Por que Ele não fez tudo de uma vez? Falou: olha aqui, está um suprimento para um ano para vocês. Aí o mestre dele respondeu com uma outra história. Ele diz: havia um rei uma vez que decidiu que daria para o filho uma quantidade de dinheiro que ele pudesse sobreviver por um ano. E cada ano o filho dele deveria voltar no determinado dia para receber aquela quantia. E o rei percebeu que ele só via o filho dele uma vez por ano, quando o filho vinha pegar aquela quantia. E depois ele sumia por um ano até gastar o dinheiro e voltava para pegar mais. O rei mudou a história e começou a dar a ele o suprimento diário, para que o filho fosse diariamente buscar o suprimento para o pai. Assim como Deus agiu, respondeu esse homem para o aluno dele, assim como Deus agiu com Israel lá, dando a eles diariamente o maná, assim Ele age conosco. Por que Deus faz assim? Porque Deus quer comunhão com a gente. Deus quer que nós possamos ir a Ele diariamente,
buscar aquilo que nós precisamos para o nosso dia. Mas sabe o que acontece com o ser humano? Nós somos assim, bastante preocupados, eu diria até demais, com o nosso amanhã. E nós nos esquecemos do dia de hoje. Então nós já sofremos com o amanhã. Puxa, amanhã é isso. Enquanto que nós perdemos de ganhar uma série de coisas do dia de hoje, em função da nossa preocupação demasiada no amanhã. Então a ideia de Cristo, quando diz não andem ansiosos por nada nesse mundo, é justamente essa: tenha relacionamento comigo hoje, não se preocupe com o amanhã, deixa o amanhã para lá, você não tem controle sobre ele, você nem sabe como será o teu dia de hoje, deixa o amanhã para lá. Isso não significa que nós não devemos planejar, não estou dizendo isso, mas a ideia é a demasia de preocupação no dia de amanhã. Deus quer comunhão com você, e a característica de um verdadeiro cristianismo é esse: é de ter comunhão com Deus, é de ir lá como filho quando precisa do pai, ou quando quer que o pai leia uma história, de dormir à noite, ou ore com ele à noite. Essa deve ser a nossa posição também com relação a Deus. Ter comunhão genuína com ele, e isso vai me levar a ter comunhão genuína com outros. É basicamente uma pirâmide. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais automaticamente ela se aproxima do outro. Se você está se aproximando de Deus, e o teu próximo também, automaticamente vocês estão se aproximando. Não pode afastar um do outro, isso não existe. Não existe 500 deuses, um para cada um para cada gosto, ou para cada comércio. Existe um Deus só, e se eu tenho o caminho certo a Ele, se eu estou caminhando corretamente a Ele, o outro também, isso nos aproxima. E temos comunhão uns com os outros. A característica desse cristianismo é isso. Salmo 145, 18 diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Deus está perto. Deus não é um Deus distante, mas Ele deseja comunhão conosco. E 1 João 1,7 nos diz que se porém andarmos na luz, como Ele, Deus, está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós vivemos numa cidade onde cirurgias plásticas, né, crescem assustadoramente, porque as pessoas gostam da aparência, né? E Rio de Janeiro é uma ilha, basicamente, dentro do Brasil, onde nós vemos pessoas muito bonitas. Eu acho que não existem pessoas mais bonitas fora do Rio. São as pessoas mais bonitas, que se preocupam mais com a saúde, com o corpo e tudo mais. E essa semana eu vi uma história de uma mulher que tinha ido a um médico para fazer um lifting, se fala um facelifting, é isso, né, que faz. Ela foi fazer isso num cirurgião, e logo depois da cirurgia, o médico disse para ela assim: olha só, você precisa ir para uma igreja, um lugar. Eu fiz um trabalho extraordinário, ele disse, em seu rosto, e como você mesmo pode ver no espelho aí. Eu cobrei uma grande quantia de dinheiro e você ficou feliz de pagar. Mas eu quero te dar um conselho de graça, ele disse. Encontre um grupo de pessoas que amam a Deus e que amarão o suficientemente você para ajudá-la a lidar com todas as emoções negativas que existem dentro de você. Caso você não faça isso, em breve você estará de volta em meu consultório, com o seu rosto pior do que antes. O que ele estava querendo dizer? Ele está dizendo: fazer uma intervenção pode ajudar você, mas se o teu coração não estiver saudável, se a tua autoaceitação não estiver bem com você mesmo, não adianta, milhares de cirurgias não vão resolver o teu problema. Você precisa ir para um lugar onde pessoas amam a Deus e que vão amar você o suficiente para ajudar você a lidar com os teus problemas interiores. Vai, ache um grupo assim. Faça parte desse grupo e você vai perceber que o seu rosto se tornará muito melhor. Você vai aprender a se aceitar do jeito que o teu rosto é, do teu nariz, da cor do teu olho, do teu cabelo. Que as coisas são muito mais importantes do que só isso. Mas se você não fizer isso, você vai estar de volta aqui em pouco tempo. E pior do que quando você entrou. Então, gente, a autoaceitação, como nós vimos no início aqui, o cristianismo pode nos fornecer. Mas precisa estar no lugar certo. Nós precisamos ter o nosso coração em comunhão com Deus. Provérbios disse isso, né? O coração alegre formoseia até o rosto. Se o teu coração estiver satisfeito, o teu rosto vai transparecer isso.
Então a ideia é de fazer parte de um grupo de pessoas. Quanto maior for a nossa comunhão com o Senhor e uns com os outros, mais nós somos absorvidos pelo verdadeiro caráter de Cristo. Quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais tempo você vai se parecer com ela. A minha esposa hoje é muito mais parecida comigo do que ela era quase 10 anos atrás. E por mais incrível que pareça, você vai adquirindo algumas características da pessoa com quem você passa tempo. Isso eu diria hoje para você, as características de Cristo estão em você. Quanto tempo você tem passado com Ele? Qual é o seu relacionamento? Que profundidade você tem no relacionamento com Cristo em sua vida? E Pedro, nós vemos isso também na vida dele. Ele sempre estava com Cristo e nunca parecia ser o suficiente. Ele sempre queria estar perto de Jesus. Nós vemos ele sempre nos maiores acontecimentos da vida de Cristo. Pedro estava lá. Sempre Pedro estava junto com Cristo. O desejo de passar tempo com o Senhor. Também, uma das características definidoras, nós recebemos uma nova educação. Para muitos de nós, a nossa educação secular tem ajudado a definir as pessoas que nós somos. Por exemplo, nós temos advogados aqui, né? Temos pessoas que trabalham em diversas outras áreas, engenheiro químico, ator, né? É o que nos define. A nossa educação nos define através daquilo que a nossa formação secular nos forneceu. Agora, a nova educação que nós recebemos no reino de Deus vai nos ajudar a definir ainda mais a pessoa que somos em Deus e em seu reino. Atos 4:13 fala um pouco da história dos discípulos que eram considerados os mais ignorantes da época. Para você ter uma ideia, na época de Jesus, ser pescador e pastor de ovelhas era o último emprego que alguém gostaria de ter. Último. Era considerado ignorante, profano, sabe? Eram os piores empregos. Imagina um pior emprego hoje. Então, mais ou menos uma coisa assim. E Jesus transforma a vida desses homens. Em Atos 4:13, quando o povo viu a coragem de Pedro e João, Pedro, nosso irmão Pedrão aqui, Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, diz o texto, ficaram admirados, porque Pedro tinha acabado de dar uma pregação. Ele não era teólogo, não era nada, era um homem comum, sem instrução nenhuma. Eles ficaram admirados, mas que aconteceu com esse homem? A transformação. Eles foram instruídos. Nós também recebemos uma nova educação. Nós somos transformados, a nossa vida começa a receber um outro padrão de conduta, outro padrão de postura. Precisa acontecer. Não é só chegar numa igreja e ficar no oba-oba. Precisa acontecer transformação. Precisa abandonar pecado, sim. Precisa confessar pecado, sim. Precisa se adequar aos padrões de Cristo, sim. Porque senão não vai chegar no final. Não adianta. Não adianta o pastor chegar a oferecer um monte de coisa para você ficar sossegado e tranquilo e você não conseguir chegar no final. Porque na verdade cristianismo é a adequação ao padrão de Cristo. Se você rouba, pare de roubar. Se você se prostitui, pare de prostituir. É simples assim. Não é um cristianismo todo complicado. É simples. Para de fazer aquilo que vai de encontro ao padrão de Deus. E uma nova educação acontece em nossa vida. Somos novamente educados. E essa é uma das características também do novo homem que nós nos revestimos quando nós nos entregamos a Cristo. E por último, há um desenvolvimento no nosso caráter acontecendo continuamente. Falei aqui semana passada que quando nós nos entregamos a Cristo, Ele coloca uma plaquinha aqui na nossa frente, dizendo, em obras. Até o final da nossa vida. Até o final da nossa vida, nós temos áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, renovadas, mudadas e tudo mais. Até o final da nossa vida. E quando nós nos deparamos com essa característica, nós realmente começamos a ser desenvolvidos no caráter e em nossas vidas. Continuamos a ficar mais fortes e mais fortes no Senhor Jesus e no que Ele está fazendo em nossa vida. Mas é mudança de caráter. E se o caráter da pessoa for bom, as tuas atitudes serão boas, não é? Uma das coisas que eu vi no jornal Globo há 2 semanas atrás foi quando eles estão agora julgando se eles vão realmente denunciar aqueles políticos envolvidos no mensalão. Não sei se vocês chegaram a ver aí. E
Toda a lista das pessoas envolvidas nesse mensalão, nesse desvio de dinheiro, formação de quadrilha e tudo mais, tem um pastor lá no meio. Vocês viram aquilo? Um bispo envolvido. Vergonha. Um homem que deveria dar exemplo de caráter e de retidão, está lá envolvido, pode ser condenado a mais de 400 anos se ele for denunciado. Vergonha. Vergonha. Ele não só para a igreja de onde ele vem, mas vergonha para o evangelho e para o reino de Deus. Vergonha. Por isso, quando o cristianismo não prega mais, quando uma igreja não prega mais que precisa mudar, acontece esse tipo de coisa. E quando nós temos um desenvolvimento de caráter contínuo acontecendo na nossa vida, nosso caráter é transformado, se torna bom, e nossas atitudes também. Sheldon Van Auken, ele escreve o seguinte, num livro dele, Misericórdia Severa, ele escreve o seguinte: o melhor argumento para o cristianismo são os cristãos, a vida que você leva. Esse é o melhor argumento para os cristãos, a alegria dele, a certeza e a sua completude. Mas, por ironia, ele diz, o argumento mais forte contra o cristianismo é o próprio cristão. É o próprio cristão, quando eles são autossuficientes, autojustificáveis, presunçosos, rasos no relacionamento com Cristo. Quando isso acontece, Sheldon diz, o cristianismo morre 1000 mortes. E essa é uma das minhas maiores preocupações. Se por um lado o maior argumento para o cristianismo é o próprio cristão, a forma com que ele vive, o que Cristo é para ele, por ironia, o contrário também é verdadeiro. O maior argumento contra o cristianismo é o próprio cristão. A forma com que ele vive, raso no relacionamento com Deus, não se importando com o que a Bíblia ensina, e basicamente se torna apenas uma pessoa que, por fora, está reproduzindo um formato. Mateus 7,24 diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Essa é a ideia. Tem que praticar, não adianta nada vir à igreja e ouvir um sermão e sair daqui como se nada tivesse acontecido. Precisa praticar. E quanto mais formos submetidos, quanto mais nós nos submetemos ao senhorio de Cristo em nossas vidas, mais o fruto do Espírito aparecerá ou se manifestará em nossa vida. O próprio Pedro, personagem nossa que a gente está usando aqui nessas semanas, ele passou por isso na vida dele. E quase no final da vida, ele nos exortou, ele nos encorajou com as seguintes palavras. 2 Pedro 1, 5-8, ele diz assim: por isso mesmo, empenhem-se ou esforcem-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade é o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se você tiver essas características na tua vida, Pedro diz, é impossível você ser inativo e improdutivo, inoperante. Impossível. Se você ter essas qualidades em sua vida, você se tornará operante e produtivo. 4 características simples, muito simples, que é o beabá do cristianismo, que eu vejo ausente nas pregações de televisão, nas igrejas aí. Eu vejo ausente, não consigo entender se a Bíblia fala sobre isso. Agora, vamos aplicar isso em nossa vida nessa manhã. Quando nós permitirmos que essas características definam quem nós somos, todas essas características que a gente viu aqui, nós vamos ser, ou ter o tipo de fruto, aquele fruto que Gálatas fala, que traz glória ao Pai e ao seu reino. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nossa igreja nunca foi uma igreja de autoajuda, como você mesmo pode saber disso. Você nunca vem aqui e tem o seu ego alisado. Você nunca, desde que essa igreja existe, eu acho que não existe nenhum dos pastores que passou por aqui alisou o ego de alguém e disse, você é o cara para Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, você é alvo do amor de Deus. Tanto é que Ele mandou Jesus para cá. Você é alvo do amor de Cristo. Não só você, mas as pessoas que estão lá na sarjeta também.
As pessoas que estão na prostituição também. Pessoa que está lá no meio da droga também é alvo do amor de Deus. Que Ele deseja usar você e a mim como instrumentos de alcance do amor dEle na vida daquelas pessoas. A mim e a você. Ele deseja usar como instrumentos dEle, nas mãos dEle, para alcançar aquelas pessoas. E para que nós possamos ser usados por Deus, precisamos que essas características que acabamos de ver aqui se façam presente em nossa vida. Lutar para isso. Não é assim que a gente luta para conseguir uma graduação em direito, de física, enfim, de outras profissões que a gente tem aqui, de psicologia. Precisamos lutar, precisamos nos dedicar para aquilo. E no cristianismo não é diferente, meu irmão. Tem que lutar, tem que correr atrás, tem que desenvolver. Deus nos dá aquilo que nós não podemos fazer. Mas aquilo que cabe a nós a fazer, isso Ele não vai fazer por você. Você tem que correr atrás. Você vai ter que desenvolver na sua vida. Aí nós chegamos a uma encruzilhada. A decisão é nossa. Queremos isso ou não queremos? Deus tem planos para nós, não é? Deus tem planos incríveis para cada um de nós. A gente sempre ora assim, a gente sempre agradece a Deus pelos planos que Ele ainda tem na nossa vida. Agora, precisamos nos adequar para que esses planos de Deus se cumpram em nossa vida. Que Deus nos ajude, que essas características existam em nossa vida. Ou, se não existirem ainda, que elas possam ser desenvolvidas na nossa vida. A direção que Deus nos dá nos faz livres. Se antes a gente vive uma vida achando que está livre, né? Quando nós conhecemos a Cristo, a dimensão de liberdade verdadeira a gente começa a conhecer. Deus nos livra, né? Que Deus nos ajude a sermos melhores cristãos, pessoas que carregam essa característica do verdadeiro cristianismo. Jesus em nenhum momento veio trazer uma religião. Ele veio trazer um cristianismo real e relevante, que transforma vidas, que nos dá direção e ânimo para viver. Pai de amor, obrigado por essa manhã. Quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, que nos dá caminho para a vida, que nos dá direção e orientação. Nessa manhã, Deus, eu quero pedir que o Senhor, com Tua paz, inunda o nosso coração, para que nós possamos entender a real dimensão que é pertencer ao Senhor e ao Teu reino. E nesse dia nós queremos agradecer pelo Teu reino que se espalha sobre esse mundo, um reino de paz, de justiça, de amor, de transformação, de libertação. E nós pedimos, eu peço nessa manhã, eu oro nessa manhã, para que cada pessoa aqui possa adquirir as características do verdadeiro cristianismo, não um religioso, mas uma pessoa que vive os princípios da Tua palavra. E que possamos nos adequar ao Teu padrão de vida, e que possamos permitir que o Teu Espírito trabalhe em nossa vida nas áreas que ainda precisam ser transformadas. Nesse dia celebramos o Teu nome, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por cada um de nós. E entregamos ao Senhor o restante desse dia, pedindo que o Senhor continue falando ao nosso coração. Oro para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha um ótimo domingo.